Eu já estive no seu lugar, eu já fiquei aqui rodando o feed no Instagram, olhando ali YouTube, procurando soluções, né? Já olhei gurus da internet, pessoas que prometem muita coisa, já fiz tudo isso, já comprei curso que não deu em nada, e não condeno quem vendeu, mas é porque naquele momento ali as informações talvez não eram para mim, enfim, não importa, mas eu quero dizer para você que eu já estive aí no seu lugar, exatamente onde você está. Um dia eu estive aí e estou aqui do outro lado da tela justamente porque eu não parei, porque eu insisti, porque eu persisti na minha jornada, e é esse o convite que eu quero fazer para você. Deixa eu me apresentar, eu sou Sérgio Oliveira, estou aqui como guardião do trabalho da apometria na harmonização quântica, sou o responsável pela Academia HQ, te convido a olhar o nosso Instagram ali, dar uma olhadinha nas ferramentas que nós temos, tem muito conteúdo gratuito no Instagram, lá no YouTube também, e hoje eu estou aqui, primeiro quero agradecer você de ter parado um pouquinho, de permitir que eu faça parte da tua história, de estar aí tendo assim, talvez aquilo que é mais precioso para você hoje, que é o seu tempo, né? Porque o meu tempo é muito precioso, então agradeço você por parar aqui e estar ouvindo um pouquinho o que eu tenho para contar para vocês. Quero apresentar o nosso TEAC, a Tecnologia Espiritual Ascensional Canopiana. Se você não tem nada de conhecimento sobre ainda esse mundo que a gente chama de espiritual, sobre essa consciência de quinta dimensão, sobre o salto quântico, sobre todos esses assuntos que são mais corriqueiros, se você não sabe nada disso, não tem problema, você chegou no lugar certo. Ah, Sérgio, mas eu já tenho uma caminhada, já fiz vários cursos, várias formações, tenho muitas informações e quero lapidar um pouco mais isso. O TEAC é para mim? O TEAC é para você. Para você que eu preparei esse material, eu sou o guardião, né, desse trabalho que eu já falei para vocês aqui, mas eu tenho também uma autorização, né, de trabalho dos canopianos, né? Se você, como eu, já fica rodando Instagram, procura informações e não encontra, talvez você vai olhar sobre os canopianos e você não vai encontrar muita coisa. Eu sou um guardião da matriz original, um dos guardiões, né, da matriz original, da nossa codificação original do projeto, né, de Jesus, do projeto Micaélico. Hoje nós temos autorização para trazer para vocês essa informação que é o TEAC, que é esse trabalho de reconexão com a tua estrutura original, com a tua matriz original. Eu quero dar uma boa notícia para você, porque a sua procura acabou. Se você chegou até aqui e se você está ouvindo, assistindo esse vídeo, a tua procura acabou. Se você conseguir olhar para a tua história, olhar para o teu universo e ver o tanto que você já buscou de informação, ou até mesmo se você já fez tanta coisa e está aqui por curiosidade, isso aqui vai ser muito legal para você. Por quê? Porque nós vamos lapidar muitas informações que você já tem. E se você não tem nenhuma informação, nós vamos construir de uma forma que você ganhe celeridade no teu processo, na tua jornada de despertar consciencial. O que é isso? As pessoas falam muito de conexão com os mentores, as pessoas acreditam, por exemplo, que para canalizar uma informação ela tem que ter um nível de mediunidade X, que precisa ter um desenvolvimento Y, que ela precisa de muita coisa, e na verdade a gente complica muita coisa. A minha proposta com o TEAC é simplificar um pouco mais esses processos para vocês, né, para vocês, e que vocês tenham celeridade no processo, que vocês, independente da área da sua vida aqui na Terra, que você esteja buscando melhorar, que você esteja buscando evoluir, que você esteja buscando priorizar, você chegou aqui no lugar certo. Por quê? Porque aqui, com as ferramentas que eu trouxe para vocês, nós temos 7 módulos, tá? Eu vou explicar um por um aqui para você. Se você assistir esse vídeo aqui, você já vai ter um ganho muito significativo de uma forma gratuita aí na tua história, e se depois você achar que é interessante, você pode adquirir o nosso material aqui, mas a minha intenção aqui é trazer uma solução para você, seja qual for a área, vou repetir, seja qual for a área da sua vida que você está querendo dar uma olhada, que você está querendo expandir a consciência, entender sobre realidades paralelas, entender um pouco mais sobre o que a religião fez com a espiritualidade aqui, sobre esse monopólio que a gente tem da espiritualidade, e compreender que não é assim, e acima de tudo, saber que tem muita estrutura além da superfície, além do plano físico, né, no plano astral, como eu costumo falar de uma forma mais, para ficar mais didático, querendo se conectar, mas de uma forma consciente, e não encontram nas pessoas uma base segura para poder trazer uma informação, para poder fazer esse intercâmbio, que é o que eu chamo de transmigração consciencial. E talvez você está aqui justamente porque você é essa pessoa que está pronta para isso, para receber informações, para ser uma base de amor, uma base de conexão, como eu costumo dizer, ou simplesmente você vai iniciar a tua jornada para desenvolver trabalhos futuros que você ainda não recebeu, que você ainda não
conseguiu contemplar. Por quê? Porque você não estava pronto. E se você chegou aqui no TEAC, é porque as suas equipes estão trazendo você para cá, justamente para que você já esteja à frente no seu tempo, na sua linha de tempo, a linha temporal, como a gente fala, para que você possa dar celeridade no teu processo de absorção de conhecimento e ao mesmo tempo ter resultados no teu processo. Ah, mas quais resultados? Se você está buscando saúde, você vai potencializar essa estabilização da tua área da saúde. Se é um crescimento mediúnico, se é uma estrutura onde você havia desistido, já te prometeram tanto e você não conseguiu porque as fórmulas mágicas que te passaram não funcionaram, eu já te adianto que não tem fórmula mágica, tem estudo, tem disciplina, tem dedicação, você vai conseguir. E aí sim, quando tudo isso começa a se encaixar, a tua vida aqui na superfície, ela começa a ganhar um novo sentido, um novo resultado. Então, essa é a proposta aqui do TEAC para você. Peço que você continue aqui comigo. Eu vou rapidinho agora falar para você. São 7 módulos que nós temos aqui. Rapidinho eu vou passar por todos os módulos, vou te explicar o que é que você está prestes a adquirir e para cada módulo eu vou puxar um assunto e deixar em evidência aqui para você sentir como é que vai ser a tua conexão ali, tá bom? Bora lá então, nós vamos falar agora do módulo 1. Eu quero apresentar para você o módulo 1, para você entender um pouquinho o que é que vai acontecer no módulo 1 aqui conosco. Então, quando você começar as suas aulas ali, o módulo 1 ele traz primeiro, ali na sua primeira aula, ele vai falar o seguinte pra gente: olha, parabéns por você estar aqui, eu vou explicar para você o que é a Academia HQ, tudo que acontece aqui no nosso trabalho. Eu quero explicar para você como que está dividido os trabalhos que a gente oferece aqui, para você saber com quem você está falando, do que a gente está falando aqui. Eu quero trazer para você, isso aqui é muito legal, a gente vai bater um papo sobre transmigração consciencial, é ali que você vai entender um pouco o que é isso que está acontecendo aqui no planeta nesse exato momento. Eu vou falar do TEAC, o que é o TEAC, a estrutura de Canopus e tudo mais, para você ter um pouco mais de intimidade com essa estrutura, né? A gente vai começar a fazer tudo isso. Eu vou te explicar por que é que eu estou fazendo isso aqui. Então, para não gastar tempo nesse vídeo, lá na primeira aula eu vou bater um papo sobre isso. Isso aqui eu quero destacar para você. Olha, eu estou há 15 anos como entrante aqui. Então isso é muito importante e você vai ficar sabendo sobre isso também. Eu quero trazer para você, eu tenho um recado super especial para você lá na aula 4 da Egrégora TEAC. Então aqui é onde vai ser o pulo do gato, que eu costumo dizer. A gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, sobre ansiedade, sobre julgamento. Eu vou falar um pouquinho do Raceia também para vocês aqui. Vou falar sobre a PNL, aula número 5. Vai bater um papão sobre programação neurolinguística aqui. Depois a gente vai falar também na aula número 6, o que você encontrará aqui. Tudo. Como é que você vai chegar e como é que você vai sair, como é que eu vou te entregar tudo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento mais crítico, sobre sabedoria mais consciente, vai ser bem interessante isso. E na aula número 7 eu quero falar com você sobre a melhor forma para você aproveitar o curso, que é o que vem depois lá no módulo 2, tá? E também todos os módulos têm um ancoramento. Tá? Todos os módulos têm um ancoramento. Só que aqui no módulo 1, né, eu vou falar o que? Exatamente o que é o ancoramento, se eu estou fazendo, quando eu faço, como que eu faço. Olha só, tem um passo a passo aqui, ó, tô passando rapidinho aqui para você fazer o teu ancoramento. E lá na aula número 9 eu faço umas orientações gerais. Como eu devo estudar, como é que vai ser esse passo a passo aqui. Quero falar sobre religião também, a gente vai ter tudo isso. A gente vai falar sobre holograma, a gente vai falar sobre raceia, enfim. Tudo isso lá no módulo 1, tá? Você vai encontrar lá no módulo 1. Mas eu quero aqui trazer para você o que eu acho que tudo é importante, mas eu quero trazer essa ferramenta para você entender o poder disso que a gente está falando aqui. O módulo 1, gente, ele não é um módulo para você ficar preso ali simplesmente para você entender o processo. Não, eu já quero que você no módulo 1, você já saia dali com resultados na tua vida pessoal, já mais equilibrado. Eu quero que você saia do módulo 1 já um pouco mais estável, sabe? Seja emocionalmente, seja espiritualmente, não importa. Então o que acontece? O que nós vamos falar sobre programação neurolinguística? Eu não vou dar aula sobre PNL, o que é PNL, não é isso, mas a programação neurolinguística é uma ferramenta que eu já trabalho há muito tempo. Desde quando eu estou entrante aqui, a primeira ferramenta que eu usei para reprogramar o avatar foi a programação neurolinguística, para dar celeridade no meu processo. Então eu falo um pouco sobre isso. O Ian Corranin, que é um dos mentores que a gente tem aqui, e ali a gente tem, né, eu menciono o livro do Rodrigo Roma, onde ele traz essa canalização, porque é dele isso. Eu falo do motivo pelo qual a gente trabalha com programação neurolinguística. O Ian Corranin, resumindo para vocês, o Ian Corranin, ele traz pra gente a seguinte mensagem: falou, olha, vocês querem tantas coisas que do plano astral, de conexão e tudo mais, porém, aqui no plano físico onde vocês se encontram é onde vocês precisam ter o trabalho mais pesado.
E a rede neural de vocês no corpo físico, no teu cérebro, ela precisa ser trabalhada. Principalmente as crenças, que é o próximo assunto que está aí, que você pode ver. Crenças e seus valores. E aqui é onde a gente vai bater esse papo lá bastante para trabalhar as crenças, os valores. Eu pergunto para você, os teus valores são negociáveis? Ou quais valores são negociáveis? Então é uma aula fantástica, eu não perderia por nada. Se eu estivesse no seu lugar, eu iria lá para assistir essa aula. Também nós vamos fazer o quê? Uma aula sobre inteligência emocional. Isso aqui é muito legal porque dentro da aula 5 ainda, olha quanta coisa só na aula 5. A gente vai falar sobre inteligência emocional, por quê? Porque eu preciso fazer a gestão das minhas emoções. Tem dia que você volta do plano astral, que você não está bem e você não sabe que os desafios que você está enfrentando naquele dia, eles são consequência do que você viveu no plano astral na maioria das vezes. Então, quando você tem uma informação que vai te ajudar a resolver isso emocionalmente, olha, você conhecer as suas emoções, identificar as suas emoções, começar a saber que você não está bem, justamente por quê? Porque lá no plano astral você teve alguma dificuldade, algum desafio, talvez trabalhou demais e quando você chega aqui você não está bem, mas você vai precisar aprender a gerenciar essas emoções. Eu vou te ensinar isso, tá bom? Então, gente, lá no módulo 1 é isso que você vai encontrar. E agora, já na sequência aqui, eu vou falar para você do módulo 2. Vamos ver o que a gente tem lá no módulo 2. Se liga aqui. Então, o módulo 2, dá uma olhada tudo que a gente vai ter no módulo 2. A primeira aula vai ser uma apresentação. Já na primeira aula do módulo 2, você vai ficar sabendo tudo que a gente vai estudar ali no módulo 2. Então, é só uma ambientação. Na aula 2, a gente vai falar sobre Canopus. Quer saber o que é Canopus? Quer entender o que é Canopus? Fica com a gente, segue tua rotina de estudo e vai ser muito legal. A gente vai falar sobre Borealis, a gente vai falar sobre o livro, deixa eu pôr aqui, o livro de Urântia, nós vamos falar sobre o perfil dos canopianos aqui na Terra, sabe como funcionam essas pessoas. Nós vamos falar sobre os Anunnakis, nós vamos falar sobre como retomar a nossa consciência de forma um pouquinho mais segura, vamos falar sobre isso. E tem um bônus na aula, um bônus na aula 4, no módulo 2, que é falar um pouquinho sobre a alimentação e os impactos que ela tem no seu desenvolvimento aqui, para você alcançar os resultados no plano material, no plano espiritual, tá bom? Depois nós temos aqui a transmigração consciencial, a importância de compreender esse assunto no cenário de hoje para que você não seja enganado por ninguém, para que você tenha a tua forma de despertar, a tua forma de seguir a tua jornada sem ninguém, sem nenhum mestre, sem nenhum guru. Você vai adorar essa aula, tenho certeza. Nós vamos falar sobre a Matrix hoje, como é que está a Matrix aqui no plano físico, como é que eles estão operando aqui a Matrix no plano físico, e nós vamos falar também sobre a importância do caminho interno, tá? O teu projeto, o teu processo, ele precisa ser interno, não tem nada lá fora. E a maior lição que você vai aprender aqui, tá? Aula 8, aula número 9, ufologia e abduções. Nós vamos trazer um olhar um pouco mais atualizado sobre isso, beleza? E hoje eu quero falar com você aqui nessa aula, nesse momento, perdão, eu quero falar com você sobre isso aqui, a Matrix na Terra hoje. Muito se fala da Matrix de controle, muito se fala de ter controle sobre as coisas, de ter controle sobre as propostas que se chegam pra gente toda hora, todo o tempo todo, as propostas que chegam de governo, as propostas de economia, e também, não menos importante para mim, Sérgio, a mais importante é entender que tudo isso é um holograma. Mas Sérgio, como se eu tô sentindo essa pessoa que tá aqui vivendo, ela sente dor, ela sente fome, ela sente calor, ela sente frio, ela tem sentimentos, ela é uma coleção de experiências, todas forjadas por sentimentos, alguns positivos e outros nem tanto. Ela é uma criatura que vive com emoções. Então, como é que isso tudo é um holograma se eu sinto tudo isso? É exatamente isso que a gente precisa discutir. Será que tudo isso que você sente é real? Será que isso tudo não é você mesmo que está alimentando? Será que não é você mesmo que fica injetando mais e mais energia e esses sentimentos eles vão se potencializando? Então, nessa aula lá, aula número 6 do módulo 2, a gente vai trabalhar tanta coisa legal dentro desse contexto para despertar mesmo os gatilhos para você. E já deixo para você aqui, você tem essa consciência da matriz que você vive? Como é que você vive dentro dela? Segundo, você tem consciência de projeção astral, que é esse tema que está aqui, ó. A gente vai falar sobre projeção astral. Eu já vou deixar esse bônus para você aqui nessa aula. Você faz projeção astral todo dia quando você vai dormir. Você dormiu, você sai do teu corpo. Eu preciso falar isso de forma aberta para você, porque se você não seguir estudando com a gente, mas pelo menos essa informação você vai levar com a gente. Você precisa entender que você
faz isso, que você tem isso, tá bom? Você precisa entender que você precisa cuidar do teu corpo físico e do teu corpo astral quando você vai dormir. Nós vamos falar sobre hologramas também, que é muito legal entender o que é hologramas, e vou deixar duas informações fantásticas lá para vocês. Projeto Bluebeam e o projeto HARP. Entender o que é que de fato estão fazendo aqui com a gente nesse exato momento, e você talvez não sabia disso até então, ok? Então, módulo 2, a gente vai falar sobre tudo isso, você vai se ambientar um pouco mais nesse cenário Matrix e também no cenário fora da Matrix, tá joia? Te espero lá no módulo 2, eu sei que você vai seguir com a gente aqui. Agora eu vou te explicar um pouquinho, eu peço que você continue aqui, porque eu vou te explicar sobre o módulo 3, o que a gente tem no módulo 3. Módulo 3, o que é que você vai encontrar aqui no TEAC no módulo 3. Então, sempre é um padrão meu aqui, você vai ter uma apresentação ali na primeira aula, a gente vai bater um papo, é aula curtíssima, só para você saber o que é que vai acontecer, para você ver o investimento e qual é a aula, que de repente você não quer seguir a aula na sequência, eu sempre recomendo que você faça na sequência, mas você quer dar uma olhadinha lá, você vai saber aqui na primeira aula, então eu vou te falar o que vai rolar no módulo número 3, e aí na aula 2 a gente vai falar sobre comércio por quem está mais próximo. Essa aula para mim ela é fantástica, porque de repente você está buscando algo que está tão longe, as coisas estão mais próximas do que você imagina. Aula número 3, mediunidade. Olha quanta coisa a gente vai falar sobre mediunidade. Esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês é o documento que está lá nas aulas. Você vai baixar tudo em PDF depois, tá? E para cada aula também, acho que eu não comentei isso ainda, você tem o arquivo do áudio que a gente está fazendo. Você vai ouvir o áudio, mas você vai ter também um PDF. Caso você queira imprimir, você queira escrever e tudo mais, você vai ter isso também, tá? Aula número 4, nós vamos falar sobre a conexão independente, sobre o que é tão importante ou mais importante pra gente. Você não precisa de ninguém, eu quero insistir nisso, é você sozinho. Aula número 5, Umbral parte 1, tive que dividir em duas aulas porque ficou muito extenso, e Umbral parte 2, aula número 6. Aula número 7, contratos terrestres. A gente vai falar sobre o que é um contrato, a gente vai falar sobre conselho evolutivo terrestre e conselho evolutivo estelar ou cósmico, tá? A gente vai trazer um pouco sobre alguns exemplos, por exemplo, casamento, negócios, animais, magia ou alta magia, magia negra. Aula número 8 serão algumas orientações para você aqui no seu estudo. O que vai ter aqui? Eu quero trazer para vocês, quero falar um pouquinho. Eu vou falar sobre contratos aqui para vocês. Era aqui, pronto, parou? Deixa assim, tá bom. A gente vai falar sobre, deixa eu marcar aqui, a gente vai falar sobre contratos. O que é importante? Que todo módulo tem um ancoramento. Então no módulo 1 eu ensinei a fazer ancoramento, mas o módulo 2, quando você iniciar os estudos do módulo 2, você vai ter ali os estudos do módulo 2 e o ancoramento para sustentar aquelas energias. Quando você vem para o módulo 3, o ancoramento para sustentar as energias do módulo 3, e assim a gente vai seguir até lá nas ativações do módulo 6, ok? Sobre contrato, o que você vai sair daqui agora entendendo? Cuidado com os pactos que você faz. Sabe quando você compra um carro, que você assina lá um documento e a pessoa também assina e reconhece firma, fala agora pode ir, é da pessoa? Quando a gente fala de contrato, é disso que a gente está falando. Então, às vezes, e aqui na superfície, vocês vão olhar, tem um contrato, por exemplo, que é muito, muito, muito fácil, que eu nem mencionei, acho que nem na aula, se eu não me engano, eu não gravei isso. Olha que bônus que você está tendo aqui. Sabe quando você vai batizar uma criança, para dizer que ela pertence à sociedade, que ela pertence àquela religião, etc. Sabe quando você faz isso? Você está assinando um contrato ali, você está entregando o teu filho para aquela situação. Você está entregando, e pior ainda, você traz pessoas queridas para assinar aquele contrato junto com você. A vida daquela criança já não basta estar vinculada com aqueles pais, ainda fica com os padrinhos, que são pessoas que às vezes na vida não tem nada a ver mais com a gente, passa um tempo, elas se perdem, elas tomam outros rumos e de repente aquela frequência continua no campo. Então, um exemplo de contrato, a gente faz contrato com os animais. Tá? De repente você tem algo que você está tão apegado aqui e você não sabe por quê. Pode ser um contrato que você tem ainda que está ativo no plano astral. Por isso a importância das aulas sobre umbral, que são, se não me engano, a aula 5 e a aula 6, né? A gente estava falando sobre umbral. Então é super importante você olhar para tudo isso. Quais são os contratos que você tem assumido? Quais são os contratos que você fala, cara, eu não sabia que era contrato. Então não tem. A sua ignorância sobre o assunto não impede que ele deixe de existir.
É a mesma coisa de você discordar, por exemplo, que a água da cachoeira que ela caia, né, verticalmente, que ela venha de cima e caia para baixo por conta da gravidade. Você fala, eu discordo disso. Você pode até discordar, mas ela vai continuar caindo e aquilo vai continuar acontecendo. Então, muitos contratos não é o fato de você aceitar ou não que vai impedir que ele exista. E aqui, na minha opinião, está uma informação importantíssima do motivo pelo qual, às vezes, aquilo que a gente tanto quer fazer, a gente quer realizar, a gente não consegue, ok? No módulo 4, dá uma olhada, se liga aqui o que a gente vai fazer. Lembrando sempre, a aula número 1 eu vou apresentar para você tudo o que vai acontecer no módulo, tá bom? Tem bastante coisa aqui. A aula número 2, a gente vai falar sobre projetos estelares. Será que essa é a sua primeira encarnação no universo? Olha que pergunta boa, será que essa é a primeira? Qual universo? O que é o universo? Eu vou falar de órgão, então eu vou falar sobre encarnação. Tá? A gente vai falar, é muito legal, falar sobre corpo criogênico, é muito bacana essa aula. Aula número 3, a gente vai falar sobre raças, comandantes, federações. A gente vai entender um pouco mais o que é isso, como que funciona tudo isso, as raças, os desdobramentos e por que é que os canopianos, né, a gente vai entender um pouco mais, estão à frente de tudo isso. Vamos falar sobre federações, desculpa, frota estelar. A gente vai apresentar isso para vocês. Raças mais conhecidas e seus projetos. Eu vou voltar aqui porque eu quero deixar a informação para vocês desse módulo. Contratos estelares. Lembra que no módulo passado eu falei de contratos terrestres? Aqui a gente vai falar sobre contratos estelares. Quem são os canopianos? Aqui eu vou lapidar um pouco mais essa informação para vocês dentro agora que vocês já vão ter. Imagina, lá no módulo 4, tanto de informação que você já recebeu. E aí na aula 7, eu vou falar sobre Yanko Hanin, você vai entender o que é isso, vou falar sobre Exu Marabô, vai ser muito legal. Na aula 8 eu vou falar sobre a Inamara Kolongiori, a nossa querida Rosa Caveira. Vou falar na aula número 9 sobre Shontor, uma aula só sobre Shontor. E depois na aula número 10 as orientações, tá bom? Eu quero voltar aqui com você as raças mais conhecidas e seus projetos. Então, no módulo 4 você vai ter tudo isso que eu já mostrei aqui, mas eu quero que você chamar a sua atenção. Se você de repente não chegar lá e ficar parado aqui, você já vai sair com uma informação super importante. Entender que nós estamos aqui nesse planeta como seres que estão experimentando várias possibilidades de evolução e de acumular conhecimentos por meio da experiência aqui na matéria física, na matéria como a gente conhece aqui na superfície, nessa densidade atômica, ok? Então isso é muito importante pra gente. Quando a gente olha para tudo isso e enxerga, né, que tem várias raças por trás do processo, eu começo a quebrar paradigmas, eu começo a trabalhar crenças, valores, dogmas sobre essa questão de religião e espiritualidade. Eu começo a dar a Deus, né, o ser Deus, o lugar que lhe é devido realmente, sem a banalização, sem aumentar, sem atribuir a ele coisas que não são da alçada dele e também sem diminuir, sem trazer para mim, né, aquilo que é dele. Então a gente vai aprender a equilibrar tudo isso quando a gente conhece as raças. Então você está aqui porque você, acreditando ou não, como eu disse lá agora há pouco, acreditando ou não, é assim que funciona, tá? Você tem uma estrutura que rege por você e para você. Aqui para nós o máximo que nós temos de conhecimento que pode aproximar disso que eu estou falando é sobre Jesus. E quando a gente fala de Jesus, eu quero que você fale só do Jesus e para ali. Esquece do Pai de Jesus, esquece dessa estrutura de Deus Pai. Como se fala lá no livro, né, na Bíblia, sobre no Antigo Testamento, aquele Deus vingativo, aquele Deus ciumento, aquela coisa toda. Esquece disso. Você vai olhar para Jesus e lá eu vou explicar para você, né, nessa aula, o que é Mika, quem é Anhotak, o que é o bem e o que é o mal. O que é essa polaridade, como é que ela está atuando aqui, tá? Então se liga que esse módulo é fenomenal e você vai começar a entender sobre as raças que estão dominando a Matrix. Você vai começar a entender sobre as raças que estão cuidando de cada passo aqui. Aí você fala assim, Sérgio, mas por que você está fazendo tudo isso? Para que quando você chegar lá nas ativações, no módulo 6, você tem tanto conhecimento, você tem tanta informação que a tua experiência vai ser única. A tua experiência vai ser única. E esse módulo 4, para mim, assim, ele é um divisor de águas dentro daquilo que você está buscando, daquilo que você entendia sobre religião, sobre espiritualidade, sobre quem é você nesse processo todo. Módulo 5, se liga o que a gente vai ter no módulo 5. Como eu já falei, a apresentação, vou te mostrar tudo o que vai ter no módulo e aí eu sigo lá na aula número 2, a gente vai falar sobre a ordem Voronandek. Eu vou trazer mais informação para você daqui a pouquinho sobre a ordem Voronandek. Nós vamos falar sobre a aula Kumara lá na
aula número 3, e aí vai ter uma informação importantíssima sobre evolução planetária, galáctica e federação intergaláctica. Você vai gostar muito disso. Ordem Kumastro, o que é isso? Ordem Kumastro, fraternidade cristal. Nós vamos falar sobre a origem do método TEAC, como é que foi isso. Aí eu vou te apresentar a ordem Aluminandek, Alvura Nandek, Alzira Nandek. Quanta informação! Nós vamos falar sobre corpos sutis. Vou explicar um pouquinho sobre os corpos sutis para você, vou te passar essas informações, e na aula número 8 algumas orientações, tá? Então isso aqui é muito importante. Todas as aulas vão ter as orientações, todas as aulas a gente vai ter esse cuidado mesmo para que você não se perca. E lembra sempre que você vai ter um ancoramento, então você não vai ficar perdido aí na sua navegação. Você vai ter sempre um ancoramento para quê? Para que você entenda que para cada módulo ele vai exigir de você uma conexão energética diferente. Então, para cada módulo, você vai ter um ancoramento específico daquele módulo, tá? Vai ser sensacional. Nós vamos falar sobre a ordem Voronandek. Já sabe que é a ordem Voronandek? Vou explicar para você. Como sempre, se você ficar só nessa aula, não seguir os estudos com a gente, eu quero mesmo que você tenha muita informação gratuita aí na sua mão. Quero te ajudar a crescer, tá bom? A ordem Voronandek, ela é uma estrutura que ela gerencia uma estrutura administrativa, que ela gerencia os projetos nos universos. Nós estamos em Orvonton, nós estamos no universo local chamado Nebadon, no quadrante, no setor de Theta. Nosso planeta chama-se Terra ou Urântia ou Shan. Ele está orbitando uma estrela que nós conhecemos por Sol, mas que o seu nome original é Momantia. A ordem Voronandek, então, em vários pontos, em vários setores, ela tem essa estrutura de desdobramento, essa estrutura de conexão, em que ela gerencia quais projetos, como esses projetos vão ser implementados e quando, e principalmente onde eles vão ser implementados. Então é muito importante a gente entender que nós precisamos fazer conexão com esse povo aí. Eu preciso dar um jeito de entender quem é que fez esse jogo aqui, que a gente chama sempre, né, a gente brinca de que é um jogo, que é um xadrez cósmico, que eles estão mudando as suas peças. Por isso, as preparações lá atrás, nós falamos sobre Mika, falamos sobre Anyotaki, e aqui, quando a gente entra na ordem Voronandek e nas outras ordens, você vai entender como é que esse jogo começa a se organizar. Eu falo que o módulo 5 a gente costura tudo, a gente junta todas as peças que a gente fez, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, no módulo 5 a gente fecha, e lá no módulo 6, que eu vou mostrar já já para você, a gente vai fazer as ativações. Eu não sei se isso faz sentido para você, se isso é importante para você, mas eu gostaria muito que fizesse sentido. Por quê? Porque mudou a minha ativação aqui na superfície. E as pessoas que fazem sessão comigo, que fazem curso comigo, quando elas entendem isso, a vida delas muda assim absurdamente. Então eu espero que também essa informação de entender que tem uma ordem que governa isso tudo aqui e que não é só Deus, como a gente foi ensinado, como mostraram pra gente. Espero que isso possa trazer para você um outro olhar. E a ordem Voronandek, eles são os engenheiros siderais ou os arquitetos siderais. São eles que determinam como, quando, onde e a melhor forma de se aproveitar cada projeto. E lembre-se, nós estamos em Nebadon, onde o nosso setor é Theta, nosso planeta Shan, Urântia ou Terra Momantia, tá bom? E agora segue aqui, eu vou mostrar para você rapidinho como é que vai ser a ativação do módulo número 6, onde só temos as ativações. Eu quero que você entenda que todas as informações que eu trouxe até aqui, elas vão culminar onde? Nas ativações. Olha só, deixa eu mostrar para você como é que vai funcionar as ativações aqui, olha só. Módulo 6, o que é que você vai encontrar aqui? Dá uma olhadinha, você vai ter a aula 1, né, que vai ter uma apresentação, vou falar para você como é que você vai se preparar melhor para esse momento aqui, que eu acho que vai ser super importante. Depois, nós vamos ter algumas ativações. O módulo 6 é o único módulo que não tem o ancoramento. Por quê? Porque todas as ativações já são ancoramentos. Tem ativação de 20 minutos, tem ativação de 30 minutos, tem ativação de 25 minutos, enfim, mais ou menos por aí. Você vai ter uma ativação 1.0, uma ativação Yacerati, uma ativação Voronandek Melquisedeque, uma ativação Kumastro e uma ativação de aterramento na Terra. Olha que importante isso. Então, a sequência, tudo isso eu vou falar lá na apresentação para vocês, que já vai ser uma apresentação com orientações, né? Como é que você deve estudar tudo isso, mas vai ser muito legal, porque depois que você já conheceu as ordens, né? A ordem Kumastro você vai ter conhecido lá atrás, Voronandek já vai ter feito essa aula. Quando você vem para as ativações ou iniciação de uma forma segura, como a gente vai fazer, não adianta você chegar aqui, eu quero fazer as ativações direto sem ter feito as aulas. Por quê? Porque você vai perder o motivo pelo qual você vai fazer as ativações. Você bota as informações ali, eu falo sempre que você está construindo uma casa e é hora de botar o telhado.
as ativações são o telhado da sua casa. Então, eu quero deixar essa conexão do Yacerati, né, para você, porque lembra da ordem Voronozek? Ela tem uma estrutura que está acima dela. Quase ninguém fala isso. E essa estrutura é uma supramônada chamada Yacerati. E aqui você vai ter conexão com essa estrutura. Não vou explicar aqui o que é supramônada, mas está acima de tudo isso que você viu aqui nas outras aulas, né, nessa explicação breve que eu dei dos módulos. Mas as ativações, elas são fantásticas. A ordem Kumastro, por exemplo, quando você fizer essa ativação, ela vai começar a rastrear você desde quando você veio para esse universo. Desde os planetas que as pessoas têm essa curiosidade, onde será que eu passei? Onde será que eu tenho projetos? Onde será que eu vivi? Como é que foi? Como é que não foi? Essas propostas, elas são muito interessantes porque você vai começar a ter insights, você vai, dependendo da sua dedicação, com a ordem Kumastro, você vai começar a ter respostas. Ordem Kumastro, ela é o quê? Resposta. Ordem Kumastro é resposta. Então eu convido você, né, se você chegou até aqui, eu convido você a seguir os seus estudos com a gente, porque se você não for seguir também o que você já pegou de informação até aqui, eu acho que já fez a tua cabeça mexer um pouquinho, mas ainda não acabou. Módulo 7, se liga aqui, deixa eu te mostrar o que é que eu tenho no módulo 7 para você, pra gente fechar isso de uma vez por todas. Olha só o módulo 7, você vai perceber lá nos seus estudos, quando você estiver estudando, que chegando no módulo 6, eu falo assim, olha, antes de você começar o módulo 6, corre lá no módulo 7 que eu vou te ensinar como é que você deve estudar as ativações, como é que você deve fazer para que você tenha um melhor aproveito, um melhor aproveitamento ali. Você vai ter essa informação lá. E o módulo 7, ele é o quê? De repente você vai abrir o teu curso lá, vai abrir a plataforma e você vai direto no módulo 7, se você quiser, você pode dar uma olhadinha no que vai acontecer lá. Eu vou falar qual é a sequência de estudo que você vai ter, como que você vai utilizar os Merkabas, deixo claro qual você precisa, é obrigatório você fazer a aula do módulo 4, tá? Eu vou ensinar para você o que é um Merkaba, eu vou ensinar como é que você faz para ativar o Merkaba, dá uma olhada ali, ó. Quais são os comandos, como é que eu faço isso, tá? Você vai receber um material em PDF, tá? Com os Merkabas que foram sugeridos para esse momento aqui no seu trabalho, na sua ativação. Você vai ter ali informações, eu acho que não está aqui. Eu vou falar um pouquinho também para você dos nossos produtos, dos sprays que a gente tem de ambiente e tudo mais. Tá tudo lá, você vai olhar, você vai ficar conhecendo isso lá. Eu vou te falar sobre os Merkabas, mas o mais importante é que o TEAC, ele tem um Merkaba que é só dele. Então, o TEAC, ele tem um Merkaba que é só dele, que é onde você vai fazer as suas ativações. Depois que você passar por todas as aulas, que você chegar aqui, você vai conhecer e vai receber um Merkaba exatamente canalizado com as potências, com as frequências, com tudo aquilo que é necessário para você. Primeiro, se você não sabia nada, não conhecia nada, você vai chegar aqui no módulo 7, vai dar uma olhada, vai receber os Merkabas, vai olhar para as ferramentas e você vai começar o teu processo. Se você já trabalha com Merkaba, você já tem essa conexão, o Merkaba do TEAC, ele vai fazer um acoplamento com as tuas energias e vai potencializar, tá? O teu resultado vai ser, de repente, se você está fazendo isso de verdade mesmo, vai ser um mega de um resultado que você vai ter ali. Isso vai ser muito legal para você, tá bom? Então, módulo número 7, você vai receber os Merkabas, vai entender o que é um Merkaba, como utilizar um Merkaba, quais são os comandos que você vai precisar ativar. Resumindo, você vai aprender a fazer aquilo que eu faço e é aqui no módulo 7 que eu falo para você. É o seguinte, eu quero dizer para você que tudo isso foi preparado justamente para que você tenha os melhores resultados, para que você possa sempre ter os resultados que você tanto buscou, que você precisa, ou que talvez você nem sabia ainda que você precisava dessas informações e que você merecia essas informações. Eu espero de verdade, né, você que ficou até aqui o final dessa aula, que você tenha na sua vida tudo aquilo que você tem desejado. Talvez essas perguntas que você faz, essas buscas que você, né, como eu disse, que você vem fazendo, eu já estive aí no seu lugar, eu já estive desse lado, eu já estive buscando, eu já estive querendo. Eu tenho alunos, né, no mundo todo, eles nas mais diferentes e diferenciadas vertentes, buscando conexões, e fico tão assim feliz de poder contribuir com as informações para eles. Espero poder contribuir com você agora, né? Não sei qual parte do mundo, qual parte do planeta Terra você se encontra agora, mas se você chegou até aqui, de repente essas informações são para você. Eu quero que tudo aquilo que eu disse aqui, quando eu expliquei sobre os módulos, sobre os benefícios que você vai ter em cada módulo, se você não for seguir os seus estudos com a gente aqui, não tem problema, tá? Mas eu acho legal
legal, porque da minha parte de responsabilidade mesmo de trazer para você o que é que você está adquirindo, o que é que você vai encontrar aqui, a entrega que eu quero fazer para você. E se você me permitir, eu quero seguir esses estudos, eu quero estar com você, eu quero fazer parte da tua jornada, eu quero fazer parte da tua história, de uma forma muito madura, de uma forma muito coerente, né? Sem que você tenha necessidade de estar comigo. Eu quero fazer parte da tua história como aquela pessoa que abriu a porta, te recebeu, te acolheu e falou: seja bem-vindo, é por aqui a tua jornada de forma segura, é por aqui a história que nunca te contaram, porque é a história que você vai escrever. A tua história é uma história única, a tua história é uma história ímpar, e é a partir da tua história que talvez você, buscando essas conexões, você venha a inspirar tantas outras pessoas e você venha também somar com a gente, fazer parte dessa egrégora TEAC junto aos Canopianos e transformar mesmo a nossa realidade. Primeiro, mais as pessoas mais próximas, você viu, vai ter uma aula sobre isso, né? Comece por que está mais perto e depois a gente vai ampliando essa conexão, tá joia? Se você não quiser estudar com a gente, não tem problema, eu sou grato por você ter ficado até o final. Dá uma olhada no nosso vídeo sobre o Raceia, tem um material aqui também complementar, que eu sempre falo muito sobre ele. Se você quiser, você também é nosso convidado a estar por ali. Segue lá no Instagram, Apometria HQ, o nosso site está aqui embaixo, você deve estar vendo aí o nosso site, apometriahq.com.br, e nós vamos seguindo a nossa jornada buscando transformar vidas, tá joia? Paz, luz, harmonia, muito Raceia para você, foi muito bom estar aqui e fazer parte da tua história. Gratidão.